Neste vídeo, nós vamos conhecer o BSide S30, o flagship da BSide em termos de multímetro. Um multímetro realmente bonito, que chama atenção na sua apresentação inicial. Então, quando eu tirei ele da caixa, ele já me surpreendeu. Eu achei que ele fosse um pouco menor, mas não, ele é um dispositivo grande, diferente, né? Porque ele tem essa barra lateral e com essa tela colorida que nós já vamos conhecer. Uma tela bonita, muito clara. De novo, repito, né, eu tenho muita luz aqui, então talvez em algum momento ela possa desaparecer alguma das câmeras. Porém, ela é uma tela realmente clara, bonita, muito nítida em qualquer ângulo. Isso ajuda muito, já que é um multímetro que não tem o pezinho e a saída é por baixo, dificultando um pouco de deixar ele na horizontal. Então, ele acaba precisando ficar na vertical. Então ele acaba precisando ficar um pouco na horizontal para a gente trabalhar na mesa, mas a leitura, eu olhando aqui na diagonal, ela é perfeita. Mesmo os reflexos, e eu estou ainda com o plástico de proteção, não atrapalham em nada. Além disso, ele é um equipamento que vem com bateria, porém ele tem um diferencial, ele também permite pilhas. Então eu posso trabalhar com bateria e ou com pilhas simultaneamente. Fiquei sem bateria, posso adicionar duas pilhas AAA, né, as pilhas palito, e pronto, estou utilizando o equipamento de novo. A carga da bateria dele é aqui atrás, através dessa entrada, e por isso ele tem a chavezinha, que permite que eu tenha acesso a USB tipo C para fazer a carga. Ao lado da USB tipo C, ele tem um LED que indica a carga. Vejam todo o acabamento que ele tem. Metal, tudo muito bem feito. Impressionante a qualidade que a BSide vem imprimindo aos seus produtos, né? Nós vimos o A5X, que eu não canso de dizer que foi um equipamento que me surpreendeu muito positivamente. E o S30 chega na mesma linha. Também vem com a sua chavezinha, também vem com cabo USB tipo C para recarregar, também vem numa caixinha bonitinha, manual, um manual bem completo, desenhado, preto e branco em inglês, mas bem completo, toda a operação e funcionamento. Vem dentro desta case dura e de veludo por dentro. Muito boa, realmente uma casezinha boa para guardar um equipamento deste porte. Além disso, ele acompanha também as pontas de prova. As pontas de prova são um caso à parte, eu achei elas muito bonitas, elas são elegantes, esse é o nome certo. Pontas elegantes, suportam 10 amperes, CAT 3000 volts. São bem estreitinhas aqui e fininhas. A ponta aqui poderia ser um pouquinho mais fina, poderia ser aquela ponta dourada mais fina, eu gostaria mais. Mas essa aqui também está ótima, não é aquele padrão top, porém os cabos, sim, parecem de silicone, são muito macios. Tá? Não tem nenhum indicativo que eles são de silicone ou de PVC, mas me parecem ser cabos de silicone. São muito bons de trabalhar, muito macios, ponto positivo para a BSide. E falando em silicone, aí vem uma das grandes coisas do próprio equipamento. Toda uma capa de silicone bem macio, gostoso de pegar, realmente que protege o equipamento e envolve todo o dispositivo. Então, ponto positivo de novo para a BSide. Quando eu comprei só tinha em verde e agora ele já tem em vermelho, verde e preto. Mas eu gostei do verde, né? É um diferente. Então, é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. Bom, e que medições ele tem? Praticamente todas. Né? Então ele tem todas aquelas medições que a gente já conhece e mais. Ele tem, claro, a sua lanterninha. Os botões são aqui na lateral, né? Nessas bolinhas verdes. Aqui está o menu do lado. Então eu gostei de apertar aqui do lado, me pareceu bom. Então aperto, ligo a lanterninha dele. Uma lanterna normal, um LEDzinho forte, bom de se trabalhar. Agora, se eu ficar segurando o botão, ele liga um infravermelho, ou melhor, um laser vermelho. Né? O infravermelho seria outro tipo de iluminação. Esse aqui é um laser vermelho, que ajuda a fazer qualquer tipo de apontamento. Eu acho que é um plus a mais que a gente já viu em outros equipamentos também. Mas ele tem uma coisa ainda mais legal. Ele tem junto um termômetro
Aqui ele está mostrando a temperatura ambiente, eu estou agora a 20 graus, mas ele tem um termômetro de apontamento, como aquelas pistolas de temperatura, ele também tem, o que pode ajudar muito na parte de eletrônica e de elétrica também. E esse botão é aqui embaixo, então eu aperto. Ele também tem um infravermelho para indicar o que ele está medindo temperatura. E aí ele faz a medição de temperatura naquilo que ele está apontando. Está me dando um pouquinho abaixo, né? Ele não é feito para temperatura corporal. Está me dando aí 31 graus. No meu outro teste ele deu os 37 graus, 36 graus perfeito do corpo. Aqui ele está um pouquinho abaixo. Mas essa é a medida que ele tem então do termômetro infravermelho. Vamos aos nossos testes agora para ver se tudo o resto que ele entrega também tem essa qualidade toda que ele apresenta em sua construção. Vamos dar uma olhada aqui, a ligação por baixo, os cabos são retos, e aí um detalhe, eu aconselho, se vocês realmente quiserem adquirir esse equipamento, optem pelo kit completo. Eu não fiz isso, me arrependo, foi um erro na hora de comprar. Achei que eu estava pegando o kit completo, mas não, peguei o kit comum. O kit completo ainda vem mais um jogo de ponteiras, e aí não retas, elas vêm em 90 graus. E ainda vem mais alguns acessórios, por alguns reais a mais, vale muito a pena. E lembrando, né, quem for comprar, já pode considerar aí os 17%, no mínimo, que vão ser pagos de taxa de importação, porque esse equipamento ele não chega a R$250, ele é mais barato do que R$250, então ele não cai nos 60%. Vocês vão poder comprar ele apenas com o ICMS. Um outro detalhe que eu não mencionei, ele também tem uma medição de diodo de alta tensão. Até 15 volts, na verdade, ele faz o teste, enquanto os outros, o de baixa tensão, até 1 volt. Então esse aqui eu posso fazer teste a 15 volts, mas posso medir diodos comuns, nós vamos usar ele para testar, para ficar bem claro. Então eu vou começar a fazer os testes, começando com os resistores, capacitores, diodos, e aí depois vamos para tensão, corrente e frequência. Vou colocar ele aqui no casezinho para ficar fácil, ou para tentar fazer com que vocês enxerguem sem reflexo as medições. Vou começar medindo resistores, começando em 1 mega, depois 10K, 100 ohms, 3.3 e 0,38. Vou selecionar a medição, não vou deixar no automático, porque ele tem medição de resistência. Aqui é continuidade, resistência. Então vou medir na exclusiva, resistência, 1 mega. 1 mega, perfeito, 10K. Excelente, a medida muito precisa, 100 ohms, 100 ohms, excelente, 3.3, deu um pouquinho abaixo, ó, ele está ali dando 2.8, 2.7, 3.1, ó, não está muito estável. Pode ser um pouco porque as ponteiras ainda estão novas, tem que dar uma lixadinha e passar um limpa-contato nelas. E agora o 0,28. Esse realmente ele não mede. A impressão que dá é que ele consegue detectar, mas ele parece que forçar a correção de um erro. Tá? Isso só estou eu estimando. E aí zera. Então, realmente menos de 1 ohm ele não vai medir. Mediu bem as resistências, errou um pouquinho nas resistências mais baixas, mas ok. Vamos aos capacitores. Começando com 10 nano. Então vamos selecionar a capacitância. Capacitância, ele está começando em microfarads. Será que ele não vai ler nanofarads? 10 nanofarads, ele não lê. Isso é um ponto negativo, né? Uma vez que nanofarads é uma medida que pode ser necessária num teste, numa placa de circuito, né? Nanofarad é comum. Vamos aí a 1.5 microfarads.
Está marcando 1.0 e aqui eu tenho certeza que esse capacitor marca 1.5. Esse capacitor é muito preciso. Indústria brasileira. Vamos agora a 100 microfarads. Esse aqui normalmente ele dá 102 e está dando 97. Também está dando um pouquinho abaixo do que normalmente dá. Vamos ao 3.2. Ele é 3.3, dá um 3.2 um pouquinho mais. Ou ele está muito demorado, ou será que ele não mede? Vamos esperar mais um pouco. Tá lá, mediu. 3.152. Também um pouquinho abaixo do que normalmente dá. Esse capacitor dá mais ou menos 3.2 pontos, né? 230, 240. Então ele está dando um pouquinho abaixo aí do que normalmente dá, mas mede capacitores de 3.300. Vamos à medida dos diodos, ver se a queda de tensão dele funciona e como é que ele mede os LEDs. Diodos, está aqui. Então esse aqui normalmente dá 0,57, né? 0,54. 0,50. As quedas de tensões também estão um pouco abaixo do que normalmente elas estão. Vamos ver o LED, 1.7 esse aqui. Só que deu 1.9, esse deu um pouco a mais. Vamos ver se aqui ele também dá os 2.5 ou dá um pouco a mais. LED forte. Está oscilando. Que estranho que ele não está marcando. O LED mais forte, ele não marca. O LED mais fraco, sem problema algum. Então encontramos mais um pequeno probleminha. Uma pena, né? Parecia que estava indo tão bem. Feito isso, vamos aos nossos testes em AC. Primeiro começando... faltou continuidade. Ó. Quase que eu cometo o erro da falta do continuidade. Vamos lá. Algumas vezes ele dá uma falhada, mas de novo, pode ser problema só das ponteiras. Porque ele é muito rápido, ele é instantâneo. Perfeito. Vamos agora então ao AC. Tensão AC. $222, perfeito, e veja que legal, embaixo a frequência 60 Hz também perfeita. Realmente uma medição de AC excelente. Vamos testar o fase neutro e para isso eu preciso desligar o COM. Então eu vou fazer o teste apenas com o vermelho ligado. E aí eu vou aqui, live. Então ele detecta o live e no neutro não detecta. Então fase, nota o desenho, fica bem legal, né? E o neutro não detecta nada, terra não detecta nada, live detecta. Perfeito, funciona muito bem. Vou aproveitar aqui e já vamos testar o que ele chama de V-Alert. Tinha um multímetro, não estou lembrando qual, que podia ir para frente e para trás, né? Aquilo era realmente muito bom. De vez de só para frente, né? V-Alert.
esculhambar um pouco todo o nosso desenho. Vejam que ele precisa estar muito próximo. E eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu puxar um pouco mais para cá. Vou botar em cima do desenho. Aqui onde está a setinha do V-Alert. Se eu encostar ela no neutro, ó, não mostra nada. No terra, não mostra nada. No fase, aí ele mostra. Então, eu esqueço que no BIP depois o vídeo fica um saco, mas ele precisa estar muito próximo para poder funcionar. O lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que com isso eu consigo identificar só através do V-Alert qual fase e qual neutro. O lado ruim é que realmente precisa estar muito próximo e às vezes isso pode atrapalhar a operação. Mas tudo funcionando conforme deveria. Vamos agora para o DC e vou iniciar agora com 5 volts em DC. 5 volts, a medida é perfeita, né? Vamos para 12. 12 volts também sem nenhum problema, a medida perfeita. De novo, é o básico, mas a gente já viu alguns que não são precisos nem nisso. Vamos aos 19. Só porque eu falei deu um pouquinho a mais aí. Mas tudo bem. Pequeno errinho dentro da margem de erro. 1% aí. Ok. Vamos agora ao teste de DC baixo, né? Vou começar com 500 mV. 500 mV. 497. Ok, está dentro da margem. Vamos baixar para 200. 200. Também 200 mV. Consegue pegar. Vamos baixar agora para 50, né? 50 mV. Tá lá. 0047. Perfeito. Tá? Então, com um pequeno errinho, mas bem comum, bem normal, ele consegue medir até pequenas tensões, o que de novo é importante para a eletrônica. Vamos aproveitar agora e fazer as medições de corrente. Então, para isso, vou trocar o cabo de posição. E como eu não tenho seleção, eu acredito que ao trocar, ele vai automaticamente selecionar a corrente. Automaticamente selecionou corrente, entrou em corrente AC. Eu não tenho opção, então eu imagino, olha, agora ele trocou. Imagino que ele detecte automaticamente se essa corrente será AC ou DC. Então eu vou começar com uma carga de 5 volts, vou trocar aqui o cabeamento. Então eu vou ativar uma carga de 5 volts e nós vamos iniciar com 1 ampere. Não posso. Aí vem outro problema. Qual é que é a limite dele? 600 miliamperes. Tá, então eu vou começar com 500 miliamperes, mas a gente tem aí um limite de 600 miliamperes de corrente. Ou seja, ele vai funcionar bem para quando eu trabalho com eletrônica digital, principalmente, mas eletrônica de potência ou elétrica, aí ele pode ficar devendo. Apesar de que em elétrica, muitas vezes, 1 ampere, eu estou falando em 200 watts, né? No caso de 220 volts. Então, também alguma coisa de elétrica pode ser possível utilizar, mas não é um indicado. Estou falando aí de 600 miliamperes. Vou ativar a saída de 5 volts e vou ativar agora a carga de 500 miliamperes. Alguma coisa não deu certo aqui. Eu que errei. Agora sim, 500 miliamperes, 500 miliamperes, perfeito. Eu que tinha errado aqui na disposição da carga. Vamos agora baixar para 200 miliamperes. miliamperes também, perfeito, sem problema nenhum. E só para a gente fazer o teste final, vou para 20 miliamperes. A saída da fonte dá 15,16, aqui está dando 16, 15,16 também. Excelente, perfeito. As medições de corrente dele são ótimas.
com exceção da limitação então dos 600 mA. Para finalizar, vamos testar a frequência, que eu não achei onde fazer no menu, mas quem sabe a gente não acha agora. Antes de fazer o teste de frequência, eu queria fazer um outro teste, porque posso não ter sido justo com ele. Quando nós testamos os LEDs e testamos o LED forte, que ele não funcionou, eu lembrei agora que ele tem a opção do diodo mais forte. Então eu vou utilizar esta medida para tentar medir o LED forte, ver se a queda de 2,5 agora acontece. Perfeito, e o LED fica bem forte. Dá até um pouquinho mais de 2,5. Então, voltando atrás, sim, ele faz o teste do LED. Inclusive, eu posso usar essa medida para todos os outros testes. Ele dá mais preciso ainda o LED. A 0,58, como normalmente dá. 0,54, 2 aí, ó, 3, como sempre dá também. Então, para medir diodos, por aqui eu vou conseguir ter uma medida mais precisa e vai funcionar perfeitamente. Então, vamos apagar o probleminha lá que aconteceu com os diodos. Vou tentar então medir frequência, né? É o que faltou, vamos ver se a gente consegue. O que me chama a atenção é que ele não tem a medida de frequência. Então o que eu vou fazer para testar? Eu vou deixar em AC, que tem a medida de frequência embaixo, e ver se ele mede a frequência. Porque olhando no manual dele, ele fala que ele mede frequência até 1 kHz. Então se ele mede frequência até 1 kHz, vamos testar. Então eu estou numa onda senoidal 500 Hz, com 5 volts VPP. Vou testar para ver se ele mede a frequência nesta forma. Saindo no canal 1, vou ativar. Ativei, 500 Hz. Então, sim, funciona a medição. Não sei se tem outra forma de medir, mas sim, ele mede a frequência de 500 Hz. Vou então para o máximo dele, que é 1 kHz. 1 kHz. Mediu também sem problema nenhum. Então a frequência também é um ponto positivo. Então vamos resumir aí os nossos pontos positivos e negativos do BSide S30. O que eu posso dizer? Primeiro, impacto inicial dele. Fantástico. Então um impacto, aquela olhar, sabe, querer mexer, querer fazer um toque emborrachado, diferenciado, muito macia a capinha dele, envolve todo ele, com opção de bateria, com opção de pilhas, então posso usar pilhas ou bateria, com várias opções como lanterna, infravermelho, temperatura por infravermelho, não, ponto laser, né? E todas as funcionalidades. A única limitação dele é a medida de corrente com 600 mA. Mas no resto, ele está muito bem. Tem tudo. Porém, realmente ele falha um pouco em algumas precisões de medidas. Então, um resistor muito pequeno, né, o capacitor muito pequeno, ele acaba falhando um pouco. As outras medidas, todas, não houve nenhum problema, mediu bem em tudo. Então acho que é um equipamento sim, muito sofisticado, muito bom de ter, muito bonito, mas não é um equipamento tão barato, né? Um equipamento aí de R$200 e justifica-se por todo esse conjunto, mas ele poderia ser mais preciso pelo preço. Gostei, acho que quem comprar não vai se arrepender, mas ele não é aquele equipamento, digamos, perfeito em tudo. Tá? Mas eu gostei. Acho que é um equipamento assim que realmente é diferente, né? Eu gostei. Gostei mesmo do BSide S30, o flagship da BSide. E ela ainda tem mais algumas novidades aí que eu estou trazendo para vocês no canal. Link da loja oficial aqui na descrição.
Por hoje era isso e valeu!